Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nossa casa, numa sexta-feira feliz. E mais feliz ainda, motivo de festa, de recebermos um amigo tão querido quanto ao Diego e a sua esposa Paula, que certamente nos brindarão aqui, além da presença, com grandes ensinamentos. Então que possamos aproveitar ao máximo esses momentos aqui, compartilhando essa boa energia que já estamos recebendo, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade da vida, as oportunidades que certamente cada um de nós recebemos para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, e lembrando também das nossas dificuldades, daqueles que padecem sofrimentos, situações dolorosas, a nossa visão terrestre ainda, né? E aqueles que participam durante as nossas atividades da casa, percebem o quanto é bom quando temos essa proximidade de, através de uma oração inicial, dessa conexão com o alto, né? Com os benfeitores de luz, que, vamos dizer assim, estão sempre apostos, tentando nos oferecer o melhor. E para que isso aconteça também, lembramos que é necessário o nosso coração estar totalmente receptivo e ofertar aquilo que nós temos de melhor, o nosso amor, nosso entendimento, a nossa sabedoria, para que possamos, além do aprendizado, compartilharmos o nosso dia a dia. Então, que nesse momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida, por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Cristo, para o aprendizado que a doutrina espírita nos apresenta, e pouco a pouco, Senhor, dentro das nossas carências e dificuldades, que sejamos cada vez mais aliviados das dores, alimentados das nossas esperanças e, principalmente, que a nossa fé se sobreponha a toda e qualquer dificuldade. Que assim seja. O nosso amigo Diego, ele é um trabalhador, para quem já o conhece, do trabalho dele nas redes sociais, ele é médium, participa da psicografia, juntamente com o Newton Stuck, de Neves Paulista, e a Carol Fontes, né? Então é um grande trabalhador da nossa doutrina, que através das suas mãos, vamos dizer assim, desse correio maravilhoso que há entre o mundo material e o mundo espiritual, ele tem essa possibilidade, essa faculdade que Deus lhe concedeu de trazer notícias do além, daqueles que retornaram antes de nós e se encontram no mundo espiritual. E certamente esse trabalho tão maravilhoso que a gente pode acompanhar sempre, né, nas casas das quais ele faz esse trabalho, em Neves Paulista, em Duartina, no sul do Brasil, que chegaram há pouco tempo também, e já está previsto para retornarem. Então, não estendendo muito a fala, que possamos, da melhor maneira possível. Mas tem um probleminha, vamos dizer assim. Não tem o tema. O Diego veio para Pongaí, nós não combinamos tema, não combinamos nada. E mais outra agravante. É a terceira palestra que ele faz. Terceira. Falou, fiz uma palestra em Bauru, uma em Pederneiras, agora em Pongaí. Falei, então você está progredindo, está evoluindo, veio para Pongaí agora, né? Então, brincadeiras à parte, Diego, a nossa gratidão, a nossa profunda admiração pela entrega, pelo empenho, um jovem como você, e nesse trabalho, nessa tarefa que só você sabe o quanto é custoso, de alguma forma, na entrega, às vezes deixando a família, ou também junto com a família, e confortando corações. Que Deus te ilumine sempre, meu irmão. Vida longa, sabedoria e muita paz, e que certamente vamos tirar muito aprendizado da sua fala essa noite. Seja bem-vindo à nossa casa. Dá para amarrar isso aqui? Dá, pode ir. Assim fica mais fácil. Boa noite. Boa noite. Agradeço pelo convite. Como o Tavinho falou,
Eu sempre faço palestras, mas é sempre junto ao trabalho da psicografia, no sul, na minha cidade, o máximo ali em Neves Paulista. E palestras fora desses locais, essa realmente é a terceira, né? Nesses anos aí, é a terceira vez que eu saio de casa, vamos dizer assim. Mas é com bastante alegria que a gente vem aqui compartilhar um pouco. E também em agradecimento ao Tavinho que está conosco em Duartina sempre que nós precisamos para nos ajudar. Hoje, por felicidade, minha garganta também já não ficou muito boa, mas a gente vai falar pouco, 1 hora e pouco, sim, tá bom para vocês, né? Só um pouquinho. Todo mundo tem curiosidade, ou às vezes dúvidas sobre a mediunidade. Quando vê alguém que fala, aquele ali é médium, quer saber como funciona, como começar. E eu também passei por esses momentos, né? Então, nada mais coerente de a gente tentar, de alguma forma, elucidar sobre esse trabalho. No meu caso, com a psicografia. Tá? A gente pensa no médium, sempre vem aquele senhorzinho, bem vestido, penteadinho, bonitinho. Fala, esse é o médium bom. Aí, de repente, chega aqui, tem um japonês todo tatuado, já fica aquela suspeita, né? Falou, mas esse é o médium? Eu falo isso com certo tom de brincadeira, porque em muitas sessões que eu vou, às vezes a foto é muito pequena, a pessoa não consegue ter a clara imagem de como eu sou. E ao chegar na portaria, já olha de cima e embaixo, assim, né? Falou, normalmente a pessoa que vai buscar a carta também não tem o meu perfil. Ele falou, o senhor veio participar aqui? Eu falei, vim, né? Ele falou, vai receber carta? Eu falei, algumas. E falei, então tá bom, fica à vontade. Pega uma senha. Eu falei, não, agradeço. E entro para dentro da casa e depois que descobrem que eu sou um dos trabalhadores, aí vem, você me desculpa que eu não te reconheci. Eu falei, tá tranquilo, tá em paz. Então, começamos por aí. A mediunidade, ela não tem aparência. A mediunidade, ela não tem aparência. Ela pode estar no rico, no pobre, no branco, no negro, no hétero, no homo, no homem, na mulher, no idoso e na criança. Por quê? Porque a mediunidade é uma característica do corpo físico. É um aspecto do nosso corpo. Não eu espírito. O dia que o Diego desencarnar, ele é só o espírito. Eu não vou chegar no plano espiritual continuando ser médium. Vou chegar lá e falar, traz um bloco de papel aqui que eu vou continuar a psicografar. Não. Essa função vai acabar ao meu desencarne. Por quê? Porque a faculdade mediúnica, ela é uma característica do corpo. Assim como aqui nós temos pessoas que não usam óculos, porque tem uma visão boa, e tem várias outras, inclusive eu, que precisa do óculos para poder enxergar. Sem óculos nós não enxergamos. Por quê? É uma faculdade do corpo, uma qualidade de poder ver, filtrar a luz. A mediunidade é uma faculdade de poder sentir as energias. Os nossos pensamentos, eles são energias. Quando nós pensamos, nós movimentamos uma energia. A comprovação disso, se a gente for fazer um exame de eletro, coloca aqueles aparelhinhos na nossa cabeça, aqueles sensores, nós começamos a pensar e ele movimenta uma máquina através do nosso pensamento. Hoje, desenvolveram até sensores que uma pessoa com uma deficiência física, por exemplo, ela consegue movimentar-se através de um robô que faz a leitura desses impulsos de pensamento. Então, a mediunidade é o quê? É uma captação desse pensamento, dessas energias de um ser espiritual. Como funciona assim no caráter anatômico, né? A nossa glândula pineal, até anos atrás, ela era uma apêndice. Não tinha uma função e acreditava-se ser uma parte do corpo que estava se extinguindo ao ponto de no futuro os seres humanos nascerem sem essa glândula pineal. Porém, recentemente, através de vários estudos de médicos bem conceituados, entende-se que essa glândula dentro do nosso cérebro, ela é como se fosse uma antena. Ela capta os pensamentos e distribui a função para o nosso cérebro, que o cérebro, por sua vez, processa esse pensamento e faz o nosso corpo agir. Tá?
De onde que vem esse primeiro pensamento? Na nossa consciência, que somos nós, espíritos encarnados. Então, nós pensamos, a pineal capta essa energia, distribui para o cérebro, para a região da minha vontade. Eu tenho vontade de andar. Eu manifesto um pensamento de andar, o meu corpo obedece. Só que isso se torna algo tão automático que a gente não pensa para andar. Ninguém, na hora que vai sair andando, fala, primeiro agora eu tenho que pôr a perna direita, a esquerda, senão eu vou cair. Não, você é algo automático. Por quê? Nós doutrinamos a faculdade de caminhar. Para a mediunidade é a mesma coisa. Nós temos essa faculdade como parte do nosso corpo desde pequenos. Alguns mais, outros menos. Assim como nós usamos o exemplo aqui da vista. Alguns enxergam melhor, outros nem tanto. Com essa percepção dessas faculdades, dessa leitura, dessa captação de pensamentos que não são nossos, a gente começa a utilizar, traduzir esses pensamentos para o nosso tipo de faculdade. Seja a psicofonia, seja a psicografia, que é a mais conhecida, né, por causa do Chico Xavier. E embora tenha todo esse glamour em volta da psicografia, quem estuda a doutrina, quem lê o livro dos médiuns, vê que a psicografia é a faculdade básica. Básica, é a mais simples de todas. Porque você vai captar um pensamento, às vezes, através da intuição, de forma mecânica ou semi-mecânica, e vai escrever num papel. Simples assim. Simples assim. Porém, precisa ter a faculdade. Precisa ter. Nós não podemos desprezar o que? A nossa influência na escrita, nosso pensamento. Estamos encarnados, meu pensamento, obviamente, vai interferir antes do espírito que pensa comigo. Então, por isso que o estudo, a disciplina, o entendimento da faculdade, seja ela qual for, é de suma importância para um bom trabalho para o médium. Não adianta um médium ter uma vida torta e querer fazer um trabalho coerente junto aos espíritos. Por quê? Porque junto a ele vai estar os espíritos que acompanham o formato da vida dele. A faixa de vibração, de pensamento, de intenção principalmente. Qual que é a intenção do médium no trabalho que ele está se colocando a fazer? É somente consolação? Ele está buscando a divulgação da doutrina, ajudar alguém? Ou ele está buscando promover-se? Ou ele está buscando algum interesse material por trás disso? Ganhos? Tem muito médium que cobra por serviço. Deixa de ser médium? Não. Ao meu ponto de vista, apenas deixa de ser ético. Porque está lá na Bíblia, dai de graça o que de graça recebeste. Se nós recebemos uma faculdade, uma função no nosso corpo, com a capacidade de consolar corações, cadê o meu amor ao próximo que vai exigir pagamento por isso? Então, eu acho um tanto quanto antiético. Agora, nós temos as nossas funções, os nossos trabalhos, que nos dão condições de ter coisas materiais. As pessoas querem estender esse pensamento da Bíblia para a vida. Fala, não posso trabalhar, não posso porque está na Bíblia que eu não posso ganhar, tem que dar de graça todas as coisas. Fala, não, você trabalhou, você estudou, você se empenhou. Nesse mesmo trecho, nesse mesmo capítulo da Bíblia, se você continuar lendo ele até o fim, né? Não pegar só o trechinho filtrado no Google, lá, que é o que cabe na imagem, você vai ver no final, o trabalhador ele é digno do seu sustento ou digno do seu salário. Ou seja, quem trabalha, se empenha por ter algo material, vai receber e é digno daquilo. Na própria codificação, quando a gente ouve falar sobre riquezas, sobre bens, em nenhum lugar está falando que o homem bom é o homem pobre. Ou que o homem bom é o homem que não possui bens materiais algum. Ele fala que o homem bom é aquele que tem o seu coração e a sua intenção voltada ao benefício do próximo também. Então nós podemos ter recursos, uma vida estável, para que a gente consiga viver bem e fazer mais coisas ao próximo. Também está no nosso livro dos Espíritos, nós devemos ter posse do necessário. Tá? Qualquer coisa acima disso que seja necessária a nós vai começar a fazer mal, porque começa a atrair nós o lado da ganância. E a ganância, a vaidade, melindre, o orgulho, o egoísmo são as principais características de um bom médium. Todos têm. Todos têm.
E como que se distingue disso, de um bom trabalhador? Aquele que se esforça para fugir dessas más tendências. Porque, se eu catar meu telefone agora e entrar nas redes sociais que o Tavinho falou, por exemplo, eu tenho certeza, no mínimo 10 pessoas estão oferecendo algum pagamento para obter uma mensagem psicografada. No mínimo. E aí a gente tem uma mensagem que a gente instrui a pessoa a conhecer o trabalho, a ir presencialmente, tomar muito cuidado com a internet, porque existem pessoas de má fé no meio disso. Existem médiums que cobram e existem pessoas que não são médiums que cobram pelo mesmo intuito. E tão pouco se preocupando, né, com a dor do próximo. A pessoa está enlutada, com saudade de alguém que ama, gostaria naquele momento de ter alguma notícia, alguma resposta, e de repente ela ainda é enganada, né, roubada praticamente. Então, são muitas coisas, né, que envolvem o mundo da vida de um médium. O desprendimento do próprio interesse, acho que é o que vai dar boa sequência no trabalho que ele vem fazendo. Eu, até 5 anos atrás, não trabalhava com esse atendimento público da faculdade. Tanto que em Duartina, as pessoas que me conhecem, me falaram, mas resolveu virar médium. Eu não resolvi virar médium. Eu tenho mediunidade desde quando eu nasci. Eu dava relato para minhas famílias, meus pais, da minha avó desencarnada, desde os meus 6 anos, que eu acho que é quando eu me dei por gente ali. E sempre foram coisas muito pontuais, influências, pensamentos, visões de espíritos dentro do meu quarto, muitas situações. Ali na adolescência eu comecei a escrever. Eu escrevia muitas coisas. E falar, mas não podia ser você criando? Podia. Mas o que eu tenho certeza que não era minha influência, aqueles textos? Eu odeio poema. Nunca gostei de uma coisa que rimasse com a outra. E a grande maioria das coisas que eu escrevia eram através de rimas, de poemas, de versos. E não era algo que me agradava, então não faz sentido. Algo que não te agrada você fazer. Principalmente escrevendo, que não era algo que eu gostava nem de ler. Então, mostrava aí a influência, né, dos espíritos através disso. Tanto que esses tempos atrás, minha esposa estava fuçando fica até estranho a gente falar que é um baú, né? Mas é um baú só que de brinquedo, de coisas que tem lá em casa. E dentro tinha um livro meu, antigo, que estava jogado dentro desse baú. E dentro desse baú tinha uma mensagem dobradinha lá. Ela achou, falou, te dar um presente. Uma das primeiras mensagens que eu recebi da Clara, quando eu tinha cerca ali de 16 anos. E na hora que eu li ela, eu falei, nossa, fazem 20 anos isso, e tão atual, tão profunda no contexto espiritual, e eu nem estudava ainda sobre a mediunidade. Tá? Então, desses anos para cá, foram onde eu intensifiquei o meu estudo, onde eu busco viver dentro da prática do Evangelho, eu me esforço para estar dentro da casa espírita, tanto que eu quase não saio de lá. Como disse, essa é a 3ª vez que eu estou fazendo uma palestra fora do próprio centro, porque nós temos atividades lá praticamente todos os dias. Então, para você desenvolver a mediunidade, primeiro você tem que ter a faculdade. Não adianta chegar e falar, hoje eu vou conversar com um psicógrafo ou um psicofônico e ele vai me ensinar a psicografar ou a receber espírito. Não vai. Ele pode te orientar caso você tenha o princípio da faculdade, o início dela. Agora, se você chegar a um cego e falar, olha, eu vou te ensinar a enxergar, é a mesma coisa. Não consegue. Por quê? Porque os olhos dele não são capazes de enxergar a luz. Então, a sua pineal, ela não é a capacidade de captar esses pensamentos com a intensidade que o trabalho demanda. Então, o trabalho da psicografia, eu falei que é o básico, o primário, né? E demanda, sim, de muito estudo, de muita prática, de muitos bons pensamentos para que a gente tenha uma sintonia com espíritos que vão nos orientar. E não outros que vão nos usar para poder fazer o mal, talvez, ou escrever coisas supérfluas que não têm valor algum para outros, senão para a nossa própria vaidade. Também é uma faculdade mediúnica, também é um médium. Porém, o trabalho que ele vai desenvolvendo não tem ali um bom uso, né, social, uma função benéfica às outras pessoas. E quando nós estamos recebendo livros ou essas mensagens que a gente publica diariamente, todas elas têm um fim de orientar, de ajudar, de acolher, de consolar, de alguma forma. Então, o intuito da mensagem é
a melhora das pessoas, do seu conhecimento. Essa é a função da mediunidade. Nós começamos a trabalhar com isso, com o Newton, publicamente há 4 anos. Nós, eu e a Carol, porque o Newton já trabalha com isso há 30 anos. E foi uma história, assim, em resumo, que transformou realmente a minha vida, porque eu tinha faculdade, tinha mais obsessão do que auxílio de mentoria, né? Porque era a vida que eu tinha naquele momento. E num sonho, com a sessão, com outras coisas que aconteceram em Duartina, o Dimas, que é o mentor do Newton, pediu para mim, falou, olha, você precisa se livrar de um monte de coisas que você tem na sua vida para poder realmente fazer o bem. E com aquilo eu conheci o Newton, ele falou a mesma coisa, o Dimas escreveu uma carta para mim, eu falei, bom, não posso mais duvidar, né? Se eu continuar a duvidar disso é porque eu realmente não quero fazer, não quero cumprir com esse objetivo. Ali eu comecei a estudar, mudei de vida realmente e começamos a trabalhar e hoje nós estamos aí viajando onde nós temos condições de ir, atendendo da forma que nós podemos ter condições de atender também e querendo fazer o bem para as pessoas de alguma forma. Tá? Isso não é um texto de autopromoção, mas é para que vocês entendam que a transformação da vida ela é necessária para o médium. Não adianta a gente querer, como eu já falei, ter uma vida desregrada, uma vida torta e falar, não, a minha mediunidade eu vou usar hoje é sexta, né? De sexta-feira lá na casa de Bezerra de Menezes, em Pongaí. Os outros dias estou liberado, porque é o dia que eu tenho trabalho. Se assim fosse, a mediunidade só funcionaria no dia do trabalho mediúnico. Os demais dias você não seria médium. Porém, você é médium 24 horas do seu dia enquanto você está encarnado. Nós somos médium o tempo todo. Então, a mediunidade é função do centro espírita ou é função da minha vida? Ela é função da minha vida. O médium é o professor que está na escola, é a mãe de família que está dentro de casa, é o pai que está trabalhando, é o empresário, é o funcionário, é o coletor de lixo, é quem for. É o bandido, é quem for. É o médium. E essa faculdade vai influenciar dos seus pensamentos no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Por isso que é tão importante a gente conhecer, a gente estudar. Quando a gente fala, você precisa estudar, nós ainda cai mal, até porque as pessoas acham que a gente quer vender livro. O nosso livro de mediunidade não está publicado, então não tem o que te oferecer, além do próprio livro dos médiuns. Então, você precisa estudar por quê? Entenda, todo mundo fala, o corpo é o veículo carnal. Você já parou para pensar o que é o veículo carnal? Nós sabemos o que é o nosso veículo, né? O que nos trouxe aqui, hoje. Eu vim dentro de um veículo. Porém, eu estava dentro do carro e esse carro só me transportava aonde a minha vontade o guiava. A hora que eu cheguei aqui, eu desci dele. Eu não sou mais o carro, eu não sou mais esse veículo. Agora, se eu montar no meu carro, eu não souber onde dá a partida, onde engata a marcha, onde acelera, onde freia, ele vai sair do lugar? Não vai? Se eu não tiver os cuidados com esse carro, de manter os pneus cheios, de ter o pneu numa condição boa, de colocar um combustível no meu carro, ele vai sair do lugar? Não vai. Por que nós, espíritos, que estamos dentro de um veículo carnal, temos tanta dificuldade de querer conhecer a nós mesmos? Temos tanta dificuldade de querer saber aonde que liga, onde desliga o meu carro. Essa função, onde acende a luz, onde apaga, né? Então, vamos pensar no aspecto da mediunidade. Falou, por onde eu começo a perceber o que é meu, o que não é, o que é bom, o que é ruim? Como que eu vou ter esse discernimento se eu não consigo ainda me entender com a mediunidade? Só estudando, só conhecendo a si mesmo. Quando na questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta, né, qual que é a forma mais rápida de a gente chegar nesse estado de perfeição, né, de evoluir? E está lá na resposta, conhece a ti mesmo. Como que a gente vai desenvolver a mediunidade? Só nos conhecendo. E desenvolver a mediunidade, obviamente, vai trazer junto a nós o que? A moralidade. Porque ela vai nos cobrar coisas boas. Porque se eu não exigir que a minha mediunidade, a minha faculdade promova coisas boas, eu vou estar andando com espíritos menos felizes. E, obviamente, a minha vida vai ser menos feliz. As minhas práticas vão ser menos felizes. Então, não dá para reclamar que eu estou tendo uma vida ruim se eu não estou me esforçando para isso.
junto na questão mediúnica. Então, conhecer a nossa faculdade, como que ela funciona, por onde ela começa, qual que são os sinais. Os meus sinais eram muito claros, né? As influências de pensamento, às vezes visões, uma vontade, que todo mundo fala, vou escrever, porque o meu braço começou a formigar. Eu falo, pode ser infarto, toma cuidado. Entendeu? Temos que cuidar. Aí todo mundo fala, não, porque eu cheguei aqui, fui na casa espírita, me arrepiei todo, pensei, falei, tá, é só aqui? Pode ser impressionismo também. Você já vai criando uma expectativa de chegar num lugar, chegar lá, aquilo, nossa, foi exatamente assim. De repente, não tem nada. A nossa mente criou. Mas de repente você vai num lugar sem expectativa nenhuma e sente algo muito maior. Aí já é diferente. Porque se nós não alimentamos a nossa mente de criar algo, nós chegamos lá e sentimos. E sentimos da onde? Se não tem nada de diferente. Aqui eu estou com ar-condicionado que ainda às vezes dá um arrepio. Mas eu vou falar que é espírito? Não, é meu corpo que está reagindo ao vento gelado. Então a gente tem que avaliar o meio que nós estamos físico para saber o que é espiritual, o que não é. Não podemos jogar tudo na conta dos espíritos. Nós temos esse belo costume, né, principalmente espírita, de querer terceirizar tudo, principalmente quando é coisa errada. Fez besteira, o obsessor que me tentou. Fez algo bom, foi porque eu sou um espírito de luz, né? Aí não tem mais a ajuda espiritual, né? Não é mediunidade, é eu que sou bom, né? Eu que estou ajudando o meu mentor aqui a demonstrar na Terra como funcionam as coisas. Nós somos orgulhosos. Então nós precisamos polir esse orgulho e essa vaidade. De que forma? Então nós aprendemos a lidar com a mediunidade através do estudo. De que forma que nós vamos polir quem nós somos? Através da caridade. Não tem outro jeito. Não existe um médium que não suja as mãos. Tá? Não existe. Não existe um médium que não se preocupa com a necessidade do seu próximo. Não dá para ter mediunidade sem ter uma obra por trás disso. Porque a nossa função é ajudar as pessoas. E a função dos espíritos também é. E que forma que nós ajudamos primeiramente uma pessoa? Aliviando o peso da vida material dela. Às vezes é na alimentação, às vezes é na orientação, numa parte material que lhe falta ou na espiritual que lhe perturba. São formas que nós vamos ajudar. E quando nós começamos a trabalhar na caridade, nós nos polimos, como eu falei. A gente vai deixar de ser vaidoso, de ser orgulhoso, de ser melindroso. Vamos começar a trabalhar com pessoas muito mais simples e humildes. Às vezes não tem muito o discernimento das situações. Vão ser expostos a condições, às vezes, muito adversas. E isso vai fazer o quê? Tirar de nós essa vaidade, esse orgulho. Nós vamos descer para a vida real humana e vamos participar da necessidade de alguém. Isso é a forma de nós nos polirmos, de nos socializarmos. E buscar, a todo momento, ter uma vida melhor. Não vai pensando que, é médium, é santo. Não. Não é. Mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Você pegar do item 200 para baixo, do 1 ao 200 do livro dos médiuns fala sobre isso. Mediunidade não tem nada a ver com moralidade. A pessoa ela pode ter uma mediunidade fantástica e usar isso para fazer o mal. E, ao mesmo tempo, ela pode ter uma mediunidade simples de tudo e fazer um bem extremo com ela. A gente fala, fulano lá é médium, vamos lá então, que ele é bom. Você não sabe a intenção dele, você não sabe com o que ele está envolvido, qual que é a qualidade de vida dele. Por isso que a gente sempre fala, as pessoas, eu quero ir numa reunião de psicografia. Fala, busca conhecer o médium primeiro. Se você quer ir numa psicografia, está te faltando algo, certo? Está te faltando alguém. Você não vai na psicografia por ir. Fala, não estou fazendo nada hoje, vou na psicografia. Você está com saudade de alguém. E alguém que você ama, que você tem alguma consideração pelo qual você queria notícia. Você vai confiar essa pessoa que você ama a qualquer um? A uma pessoa que você talvez saiba que ela tem uma vida imoral, uma vida torta, né? Uma condição não favorável. Se você estivesse com alguém na sua família doente, você levaria no açougue? Não.
Você vai procurar um bom médico. E por que não procurar um bom médium? Por isso que a gente fala, conheça o trabalho das pessoas, busque se orientar sobre o que ele faz, veja se ele possui uma obra social, se ele faz algo além da psicografia. Porque, ao meu entendimento também, não existe um médium que viva só disso. Chico fez tudo, né? Chico fez tudo. 24 horas do dia dele era só amor e pensamento e preocupação com o próximo. Abnegação com a própria vida, com os interesses que nós criamos na nossa vida material. Tem um monte de interesse material. Tem um monte. Porém, aqueles que não me trazem algo a mais, eu fui abrindo mão daquilo e foi me sobrando tempo para trabalhar com a faculdade mediúnica hoje. Trabalhar com a casa espírita. Então a gente vai criando projetos, vamos se melhorando. Todos nós que estamos aqui temos um traço mediúnico, que seja um mais, outro menos. E com a conduta que nós trabalhamos nessa vida, nós vamos aperfeiçoando essa mediunidade. E vamos melhorando o quê? Aqueles irmãos que vão estar nos escolhendo. Ontem eu estava conversando com o pessoal lá em Duartina e eu usei um exemplo, né? Pensa o plano espiritual. O plano espiritual não tem religião, ele não tem interesse material, porque ele não tem nada na matéria. E ele tem o interesse e o intuito unicamente de melhorar a vida no planeta. Por que eles têm essa mania besta de querer ficar melhorando a vida do planeta? Porque eles vão ter que voltar. Eles vão ter que reencarnar aqui. Se você soubesse que você vai mudar semana que vem para uma casa, você não ia querer chegar lá, a casa está limpa? É a mesma coisa. Eles vão querer voltar para cá com um mundo melhor. Então, eles cientes disso, eles buscam praticar o bem, escolher pessoas e motivá-las a continuar fazendo esse bem ainda mais. Aí, vamos usar um exemplo. Tem uma pessoa que vem no centro espírita toda semana, estuda, só que tem uma vida totalmente adversa durante o restante da semana. É só no centro que vira santo. Eu falo, chega no centro, ficar 2 horas ali falando sobre Jesus é fácil. O duro é praticar o que nós falamos lá fora. E lá fora eu tenho uma vida totalmente adversa. E os meus pensamentos não têm uma boa qualidade. Eu desejo mal para as pessoas, eu quero ser melhor do que elas. E tem uma pessoa que não vem ao centro, que não frequenta igreja nenhuma, que se diz ateu, não acredita em Deus, está lá na rua, só que ele passa no fim de semana, por exemplo, que é um dia de folga do seu trabalho, ele monta várias marmitas na casa dele, vai numa região mais pobre, entrega para as pessoas, vê uma necessidade material que elas têm ali, tenta suprir, tenta ajudar. Você acha que os bons espíritos vão andar do lado de quem? Do espírita de porco, que eu chamo, ou do ateu? Andar, obviamente, do lado de quem está fazendo bem. Eles não têm interesse em religiões. Então, a mediunidade não é patente do espiritismo. O espiritismo, ele apenas estudou ela de uma forma científica e nos dá condições de entender ela de uma forma mais fácil, mais coerente, racional e usual. Usual, porque faculdade mediúnica, como eu falei, não é para usar dentro do centro, é para usar no dia a dia, na vida. A minha esposa, esses tempos atrás, ela fez um comentário comigo que eu fiquei a pensar. Eu tinha um hábito de sempre mandar mensagens para ela. Quase todos os dias, durante a semana, aquele início de namoro, né, aquele Romeu, escrevia mensagens lindas para ela. Aí esses dias ela olhou para minha cara e ela falou, eu acho que você nunca me escreveu, foi nada. Eu falei, olha, fomos descobertos, né? Mas valeu a pena, ela teria que estar do meu lado hoje, então foi uma função espiritual para isso, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte, nós precisamos entender a mediunidade sem mística, sem devoção, sem patente, porque tem padre médium, tem pastor médium, tem ateu médium, tem pessoas médium em todos os lugares, em todos os locais, não só na casa espírita. Eu falo por mim, da doutrina, porque foi o que me vestiu, o que me serviu, o que me atendeu às minhas necessidades. Talvez se eu tivesse em outra religião, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje.
mas também não teria conseguido equilibrar a minha vida da forma que ela é hoje, porque faltaria algo. Porém, dentro da doutrina, comecei a estudar, comecei a entender a faculdade, comecei a trabalhar com ela, tá? Eu não fui desenvolvendo-a, eu fui me conhecendo. E a partir do momento que eu me conheci, ela se tornou uma prática mais controlada, assim como o caminhar, como nós falamos no início dessa fala. Então, vai surgindo muitas dúvidas, né, sobre a mediunidade, principalmente porque as pessoas esperam da mediunidade sempre o sobrenatural. Sempre o aspecto do nossa, olha, fantástico, né? Às vezes, nem em todas, mas na grande maioria, pelo menos, das mensagens que nós recebemos, nós conseguimos captar pontualidades extremamente íntimas das pessoas que estão recebendo a carta. Só o ente e a pessoa sabia. Mas me recordo de pouco ou quase nada de coisas, de cartas marcadas, vamos dizer assim. Falar, eu combinei para meu ente vir aqui escrever o número 10 na carta, por exemplo, porque é um número que me faz sentido. Ou para falar onde que está a senha do cartão do banco, porque ele só deixou o cartão, não deixou a senha. Ou para ele mostrar para nós como que a gente vai dividir a herança. Se a gente pegar no livro dos médiuns também, tem um trecho lá onde fala da identidade dos espíritos. Kardec, conversando com os espíritos, ele fala, nós não devemos ficar testando eles, duvidando da sua existência, porque a dúvida da existência do espírito é uma falta de fé nossa. Não que nós devemos acreditar em qualquer coisa, mas nós devemos ter discernimento. Porque se você recebe uma carta de uma pessoa que você conhece muito, ela pode não falar, às vezes, o que ela combinou com você. Mas certamente naquelas palavras você vai identificar a pessoa que você está em busca de algo. Há uma frase, um apelido, um nome, alguma história que ela venha a contar. Mas não algo que nós forçamos ela a falar. Às vezes a pessoa, como diz no livro dos médiuns, fica até desgostosa com a situação, o espírito. Porque ele fala, eu estou aqui. Se eu estivesse, eu aqui, Diego, se você falar, vocês duvidam que o Diego está aqui? Não, está todo mundo vendo, tá? Mais fácil. Mas fala, vou perguntar uma coisa, ver se é o Diego mesmo. Tem algum sentido? Não tem. Porque uma pessoa que só deixou o corpo físico, nós teríamos, então, essa convicção, né? Esse questionamento, esse afrontamento. Então, são peculiaridades da mediunidade que eu vou falando, porque nós criamos um ambiente místico em cima da mediunidade, como se a mediunidade fosse algo sobrenatural ou paranormal. Essas duas palavras são palavras que, de certa forma, não existem. Sobrenatural seria além da matéria, da natureza. Ou seja, o que é a natureza em si, tudo? Deus. Sobrenatural seria além de Deus. Existe algo além de Deus? Não. Então, essa palavra não faz sentido. Na verdade, o que acontece? Existem coisas pelo qual nós não temos conhecimento. E por fato de nós não termos conhecimento, não quer dizer que ela não exista. O paranormal também. Seria fora da normalidade, fora do padrão, né? Aí já chega até a ficar um pouco mais próximo, né? Tipo, é fora da normalidade e da mediunidade, beleza. Mas agora fora da normalidade humana, né? Um paranormal, não, é sobrenatural, já foge, porque a gente quer isso, né? A gente quer chegar perto do médium e quer que ele faça a mesa voar, quer que ele conte histórias das nossas vidas passadas, ou fala, olha, por qual motivo eu reencarnei? Eu falo, não sei nem o que eu vim fazer aqui ainda direito, como que eu vou fazer o seu? É dúvida que as pessoas têm e procuram médiums para isso, acreditando que eles vão fazer. E sabe o que é o pior? Tem uns que falam, né? Tem uns que se arriscam a se colocar nessa condição e cobram também por isso. Então, a mediunidade é uma faculdade que ela nos ajuda, né? Nos auxilia. Quando a gente fica nessa, eu vou no médium para ele saber do meu futuro. Lá na Gênesis, quando fala sobre essa faculdade de enxergar o futuro, de ter uma consciência do futuro, usa-se um exemplo de uma pessoa que sobe
a um ponto mais alto, num monte, e dali ela vê todo um trajeto. Ela vê rios, ela vê pedras, ela vê uma mata, e lá na frente ela vê o objetivo dela. Ela vê superficialmente, ela tem mais ou menos a noção da direção que ela está seguindo. Porém, só trilhando aquele caminho que ela vai saber realmente qual é a dificuldade. Se ela vai conseguir fazer uma linha reta, se ela vai chegar a algum lugar vai ter um obstáculo, se o rio é muito fundo, se é muito raso, não dá para saber. Então é só vivendo que a gente vai ter uma previsão do lugar que nós vamos chegar, uma noção. Agora nós podemos chegar no meio do caminho e ter um rio muito bravo e falar, não dá para passar, então vamos ter que voltar. Concluiu-se a visão lá do futuro? Não. Foi o médium que errou? Não. Um contratempo do caminho que ocorreu. Eu usei um exemplo um dia que eu fiz uma palestra sobre isso, assim que a gente gosta de falar de Chico, né? Porque Chico é inquestionável, ao meu ponto de vista. Não com a devoção de um homem perfeito santo, não, é pelo trabalho que ele fez, eu não me dou o direito de duvidar ou questionar nada dele. E quando Chico teve a história com a Célia Diniz, ele chegou, primeiramente a Célia teve um filho que desencarnou, que foi o da história do filme, e o Chico falou para ela que no futuro, como a Célia ainda tinha uma filha, o filho iria reencarnar como neto. Beleza, dá licença. O filho reencarnaria como neto. A mãe ficou feliz. Meu filho vai voltar ainda a viver junto de nós. Porém, alguns anos depois, a filha vem e desencarna. Chico errou? Não. Naquele momento, enxergando a filha com uma capacidade de ter um filho no futuro, ele viu uma porta de retorno para aquele menino e falou que ali ele voltaria. Desculpa, gente. Porém, ele estava num ponto alto e enxergou algo lá adiante. Só que agora havia pedras no caminho que impediram de chegar naquele destino. Então é uma consciência falha. Nós queremos ter a previsão do futuro como algo certo. Então não é da faculdade mediúnica isso. Nossa. Acho que não é o ar não, acho que é a garganta que começou a falhar já. Nós temos uma noção do futuro. Nós podemos ter uma visão, porém não quer dizer que isso vai se concretizar. Assim também é a faculdade mediúnica. Então nós devemos conhecer para saber o limite dela, para não se tornar incoerentes com a nossa função. Porque se eu ficar falando para vocês de possibilidades do futuro, talvez eu possa transtornar a vida de alguém. Vou ser caridoso? Estou fazendo bom uso da minha faculdade? Não estou. Tá. Vai tentar fazer pergunta? Vamos tentar. Vamos. Coçar a garganta aqui. Então, pessoal, como eu disse inicialmente, não tinha um tema definido. A bondade do Diego aqui, a gente só louva e agradece. E eu disse, um breve minutinho ali, vamos abrir para perguntas, para questionamentos e para dúvidas também. Então, qualquer pergunta a ser realizada, fiquem à vontade, a gente passa para o Diego, ele já responde. Ele falou que responde tudo, não tem conversa com ele não. Então, dentro das possibilidades, logicamente, que ele já citou, né? Eu respondo tudo. Aí ele fará e trará a resposta. E também disse que após o término do nosso bate-papo aqui, nós vamos ter o salgadinho também, ficam todos convidados, e também aproveitar um tempinho, que não é sempre que a gente tem oportunidade de ter a visita do Diego. Aliás, é a primeira vez, esperamos que apareçam outras oportunidades, para que qualquer dúvida, aquela coisa que está latente no coração, pensamento, uma pergunta que está no coração e quer passar, quer externar o Diego, fiquem à vontade, a gente vai passar para ele agora. Alguém tem? Um por vez, tá? Vamos lá, pode falar. Perdoa, eu estava ouvindo você falar e não sei se escapou essa minha atenção, seu esclarecimento. Está formulando a pergunta, tá? Sua família é espírita? Não. Não é espírita. A pergunta foi se a família do Diego... A pergunta é se o Diego veio de família de berço espírita. Não. Minha família era toda de origem católica.
Porém, a minha mãe, por ter o lado oriental, tinha algo mais espiritualista, tá? Mas nada ligado ao espiritismo em si. Os meus contatos com a doutrina foram bem cedo. Quando eu tinha 6 anos ali, mais ou menos, comecei a relatar algumas coisas com meus pais e eles viram que tinha algo diferente. E o meu pai, uma vez, né, ele falou para mim, olha, quando você vê essas coisas, você pede proteção, você reza. Aí eu falei, pai, mas eles pedem para mim rezar. Eles vão no meu quarto e pedem para mim rezar. Eu ficava rezando. Só que eu era meio transtornado, eu passava horas na beira da cama rezando, que eu tinha medo, né? Eu falava, tô vendo uma pessoa que está pedindo para mim rezar pelos outros. Se eu esquecer de alguém, vai que se alguém morre vai ser culpa minha. Eu tinha esse peso na minha cabeça. Então eu ficava por horas rezando e eu chegava no final da lista e eu falava, será que eu falei o nome de tal? Aí eu começava tudo de novo. Então, mas era um transtorninho. Mas aos 10 anos ali, mais ou menos, 10, 12 anos, a minha mãe foi fazer uma cirurgia num centro espírita em Leme. E meu pai colocou eu no carro, levou eu junto para ir lá visitá-la. Ao chegar naquele local, não sabia o que era. Estava indo lá ver minha mãe no hospital, né? Nem imaginava que era uma cirurgia espiritual. Eu entrei naquela casa e o ambiente, a energia, era totalmente diferente, como eu falei para vocês, né? Não esperava nada e senti tudo. Ao entrar no salão, aí eu comecei a ver algumas coisas espirituais, andei por tudo lá, visitei a minha mãe, eu vi que ela não tinha nada, falei, mas veio fazer cirurgia e não tem nada nela, né? Aí explicaram mais ou menos, eu voltei para o salão com o meu pai, ouvi uma palestra, as pessoas oravam bastante e depois eu tomei um passe. E eu me lembro da energia que eu sentia ao tomar esse passe. E aquilo me despertou uma atenção para aquilo. Ao sair dali, eu perguntei ao meu pai, o que é isso? Meu pai falou, um centro espírita. Eu falei, então, vamos guardar esse nome, centro espírita. Tem que saber o que é um centro espírita. Só que na minha cidade, para mim, não tinha um centro espírita. Tinha, mas era pequeno lá, eu não conhecia. Não tinha ele com um entendimento assim, de igreja. Eu acabei indo na igreja católica, várias igrejas evangélicas, só que tudo que eu ouvia não me fazia sentido ainda em algumas coisas. Então eu falava, então, não sei, eu acho que eu não vou para o céu. Pensava comigo, porque eu não consigo encontrar Deus da forma que eu penso. Isso, criança, né? E tempos depois, comecei a dar alguns outros relatos sobre isso. A minha mãe foi num centro espírita, comprou um livro e me trouxe. Eu li o livro e gostei. E uns anos depois, ali perto dos 13 anos, mais 13, 14 anos, ela me levou em um centro onde eu fiz um atendimento fraterno lá. Conversei sobre a mediunidade. Me deram vários livros, tomei um passe e ali começou a minha aproximação com a doutrina espírita. Mas ela foi pela necessidade. Vendo o que acontecia comigo, né? Ela entendeu que talvez um centro pudesse ajudar de alguma forma. E dali estou até hoje. Obrigado. Imagina. Outra pergunta? Vai uma pergunta minha. Vou formular agora. Pega leve. Um exemplo. Às segundas-feiras nós fazemos o trabalho, a reunião mediúnica nossa. Beleza, os médios aqui. Temos a equipe de sustentação, os assistentes na plateia. Na manifestação do médium, onde incorporado, e um ente querido de uma pessoa que esteja na plateia. Um filho, um pai, uma mãe, por exemplo. E essa pessoa que percebe que a mensagem é para ela sente aquela atração, aquela vontade de se aproximar do médium. O que você recomenda, o que você fala a respeito disso? Manifestou, entendeu, né? Sim, sim. Nós, nesse caso, nós devemos respeitar o tempo do espírito, tá? Eu recomendaria. Por quê? O espírito ele vem aqui com uma oportunidade, tá? Um meio de conversar com algum de seus entes que estão aqui. Esse tempo, nós sabemos que é um tempo curto. Ele não fica aqui por longos períodos, a vida dele está dando sequência em um outro plano, e aqui só teve a condição dele se unir aqui, perispírito a perispírito, com o médium que está dando essa oportunidade a ele de falar ainda aqui no nosso plano. Talvez a pessoa que reconhece a comunicação do seu ente, ela queira dizer algo,
ou queira perguntar algo, mas como eu falei agora há pouco, né? Talvez ela fale, mas será que é mesmo? E faz uma pergunta pelo qual o espírito às vezes não está querendo responder, não está pronto a responder. Vai parecer o quê? Vai colocar em xeque às vezes o médium, que pode até se constranger e falar, nossa, fez uma pergunta, ele não está me respondendo, eu vou falar o quê? Entendeu? Então pode gerar um certo constrangimento. E muitas vezes a própria energia que o espírito carrega, ao se unir ao médium, pode causar aquela também, a percepção da energia material, né? Pelo ente que está aqui. E o apego, a vontade de querer abraçar, pode criar na mente da pessoa, às vezes, sem a devida instrução, que a porta do filho, do marido, de quem quer que seja, é aquela pessoa. Então vai lá, bater na casa dela o dia todo. Querer falar, olha, eu vim aqui que eu quero conversar novamente com ele, quero ver ele, quero falar, entendeu? Então acaba criando essas circunstâncias. Tanto que muitas das vezes nós nem recomendamos que seja feita reuniões assim, em forma pública, aberta, né? Para não criar certas situações. Mas de um mecanismo seguro, com pessoas já instruídas ou pré-instruídas para participar do trabalho, aí é válido sim. E pode acontecer o quê? A gente, infelizmente, não tem médium de psicografia em todos os cantos, né? Não são tantos que trabalham com a carta consoladora, porque são faculdades de escrita, mas são faculdades distintas. O médico que escreve mensagem, o médico que escreve, às vezes, receituário homeopático, o médico que recebe mensagens de uma reunião de instrução, outros médicos recebem livros, são todas faculdades distintas. E tem o médico que recebe cartas de ente querido, que é uma energia totalmente diferente. Não é só, começou a psicografar, vai receber carta de ente. Não é assim que funciona. São faculdades diferentes. Cada uma tem um aspecto próprio, né, individual. Então, acaba criando na cabeça das pessoas como se ele fosse o elo de ligação. Pode criar uma devoção, às vezes infla questões da vaidade do médium. Se o médium tentar na casa dele alguma coisa por vontade própria, para querer se mostrar, fala, não, realmente sou eu que tenho a capacidade de recebê-lo, e for falho, ou for induzido por um espírito de baixa vibração, por falar algo pior ou algo ruim, vai constranger a situação e não vai objetivar o que é a função principal da mediunidade, que é a consolação. Tá? Então a importância, né, de já nesse link aí, na mesma forma que você falou de procurar um bom médium, você procurar uma boa casa espírita. Com certeza, também. Com certeza. Porque senão você pode ser iludido, enganado, porque a gente ouve muito falar, vem aí tal dia que vai ter a comunicação, seu filho, seu tio, seu pai, vai trazer uma mensagem. Sim. Não é assim, né? É algo que a doutrina espírita ainda é assediada, é o formato das casas não ter um padrão. Cada centro que você vai tem o padrão próprio. Por quê? As outras doutrinas, elas têm uma organização, todas elas seguem como se fosse um regimento. A doutrina espírita tem também. Porém, nós temos um negócio péssimo que nós não sabemos usar, que chama-se livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, molda a casa de acordo com o interesse dos seus dirigentes. E nem sempre com o objetivo de atender as pessoas com as orientações que estão nas obras. Muitos centros, eu conheço centros que há grupos mediúnicos de tantos anos que nunca leram o Livro dos Espíritos, por exemplo. E se dizem como espíritas, tá? Se dizem como espíritas, trabalhadores de um campo mediúnico. Totalmente desorientado. Há mediunidade? Tem mediunidade. Tem espírito? Tem espírito. No livro Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Chico Xavier fala sobre uma reunião no plano espiritual que eles vão visitar. Chega lá, há um mentor no canto vou usar aqui como modelo, um mentor ali onde está o Tavinho, que é quem toma conta do ambiente. Porém, os médiuns na mesa, um escrevendo, o outro falando, o outro dando incorporação, aquele rolo. E André Luiz pouco entende, fala, mas por que toda essa desordem, né? Ele ainda relata que ele via os espíritos como escravos dos médiuns. Porque o espírito ele veio aqui com um tempo limitado, com uma necessidade de passar por esse trabalho, e aqui ele vinha para atender a vontade do médium. Chegava aqui, um médium falava, ô fulano, vem cá, hoje lá em casa, eu estava lá, senti um negócio lá na cozinha, recebe aí para nós ver quem é. Às vezes não era nada. Ou então, pior, falou, olha, amanhã o meu marido tem uma reunião de negócio, precisa dar certo esse negócio.
Faz os espíritos ir lá para ajudar ele. O espírito aqui, coitado, precisando de ajuda, fala, nossa, eu estou todo arrebentado aqui. Disseram que aqui é o lugar que vão me ajudar, um campo, um pronto-socorro espiritual. Então quer dizer que eu tenho que ir lá influenciar na reunião do camarada lá para dar certo para ela aqui, para eu poder ser ajudado? Torna um escravo da vontade dos encarnados. E foge o quê? O propósito de nós aqui, enquanto medianeiros, ser interlocutor da vontade do Espírito. Da vontade do Espírito. O Espírito vai vir aqui e vai falar o que ele quer. Então as manifestações elas devem ser livres pelo médium para que ele possa se comunicar. Claro. Em 2019, morava em Lins, estava dormindo, de repente ouvi uma voz falando que a minha filha ia morrer. Aí eu acordei com essa voz, mas eu não vi ninguém, até que vai ser que entrou alguém em casa, né? Meu marido dormindo, na época eu era casada. Fiquei assustada, né? Aí eu ajoelhei, fiz oração, falei para Deus tirar todas essas coisas ruins, se fosse alguma influência negativa, ele afastasse. 2022 meu filho faleceu. Assim, os sonhos, eles são momentos que nós desdobramos a nossa consciência do corpo. Porém, a gente não retorna de lá com a lembrança exata do que aconteceu. Possivelmente, você, quando você é exposta a essa situação, por exemplo, óbvio que você participou de um planejamento, tá? Tanto ela quanto você. Nossa, mas eu escolhi isso para mim? Devia estar bêbada, né? Você deve ter pensado. Falou, muito corajosa. Nós nos voluntariamos porque enxergamos a transformação que isso nos causa, tá? A saudade é algo que corrói, a distância, a ausência material é algo que nos consome. Porém, se você parar para pensar na sua condição espiritual, muito da sua vida transformou. Na fé, na procura de soluções, de respostas para isso, tá? O que acontece nesses casos no plano espiritual, nós estamos sempre na companhia desses que estão nos guardando, nos orientando. De certa forma, eles vão preparando nós para vivenciar algo que está planejado para nós, tá? Então, você naquele momento, não a notícia, mas aquele momento junto com os irmãos que estavam te preparando para isso, para poder viver isso, te trouxe um resquício da consciência. E você acabou acordando no impacto, entendeu? Isso não foi vou te avisar que sua filha vai morrer, só para você ficar transtornado. Eu falei com um amigo esses dias, eu falei, nossa, se eu tivesse consciência que um dos meus filhos ia desencarnar, acho que eu trancava eles dentro do quarto. Aí me veio uma outra resposta na hora, falando, não adianta, entra um mosquito lá, pica ele, pega dengue e desencarna do mesmo jeito. Entendeu? Então, a vontade de Deus nós temos que compreendê-la, tá? E não julgá-la. E esse período, talvez, foi algo que você ficou mais alerta com muitas situações da sua vida. Muitos aspectos dela. E quando nós passamos por essa experiência do luto, de devolver alguém para o plano espiritual, Deus não está nos punindo, não está só nos retornando coisas do passado. Muita gente fala, você perdeu sua filha porque você fez uma besteira muito grande no passado. Que Deus irônico, né? Sarcástico, que gosta de castigar os seus filhos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que no plano espiritual, eles nos dão tamanha consciência da vida eterna, de que a vida na matéria e qualquer experiência que a gente passa e reaja bem com ela, elas são tão construtivas para o nosso futuro, para a nossa sequência, que aí sim nós nos encorajamos de aceitar certos planos. Por isso que às vezes você se queixa, mas as condições espirituais, a busca que você vai atrás agora por respostas, estão construindo você uma pessoa maior e mais forte. Não que isso, como eu falei, extraia os aspectos físicos. Nós estamos encarnados, para que encarnados nós sentimos essa ausência e com ela progredimos. Garanto que tem dias que você acorda, que alegria. De repente, na hora que você cai em consciência da sua vida encarnada, aquela alegria passa. Por quê? Quando nós desdobramos, nós estamos em intercâmbio com os espíritos. E, obviamente, você segue vivendo conjunto com a sua filha. Tá? Hoje eu recebi um trecho de um livro que falava exatamente desse relato sobre sonhos. Eu achei muito interessante a forma que o espírito narrou aquilo.
que ele falou para mim, falou, para nós, o sonho dos encarnados é a realidade da nossa vida. Então nós nos sentimos bem e temos a consciência de que isso tudo é verdade. Porém, ao retornar para o corpo na Terra, que estava em repouso, o peso da matéria faz com que entre em perturbação e não saiba o que é realidade, o que é verdade. As poucas memórias que trazem do plano espiritual tornam uma história um tanto embaraçosa e, na verdade, elas deveriam ser interpretadas apenas como símbolos. Ou então pela boa sensação que você acorda. Tá? Então não é que naquele momento algum espírito falou, vou tirar sua filha de você. Eu tenho convicção comigo de que foi um lapso de uma memória que você trouxe de algo que você viveria. Isso te deu condições de preparar de certa forma. Tá? Não é fácil, eu sei. Eu convivo com isso o tempo todo e eu sempre falo para as pessoas da seguinte maneira. A única pessoa que tem condição de ajudar realmente você é você mesmo. E através de quem? Através de um médium? Não. Através de outras pessoas que tiveram a mesma experiência que você. Lá em Duartino nós temos um grupo de apoio a pessoas que passam pela mesma experiência que você. Eu, Newton, Bacelli, Alaor, Orlando Noronha, vários médicos que trabalham hoje, que eu sei que fazem um trabalho bem feito, todos nós, eu não conheço nenhum deles que tenha alguém no plano espiritual que não seja avô, pai, pessoas assim que vão numa ordem cronológica normal, vamos dizer assim. Tá? Eu tenho os meus filhos, por exemplo, e eu não imagino qual seria a dor de devolver ele para o plano espiritual. Eu sei o que eu posso fazer para ajudar. Então, são como um paciente e o médico. Nós temos o conhecimento de como, da orientação mediúnica, temos o conhecimento da vida espiritual, temos a faculdade mediúnica das cartas, que ajuda, auxilia muito. Temos maneiras de te orientar, de te consolar. Porém, só você vai saber como é tratar a doença. Assim como um paciente. O médico ele sabe fazer cirurgia, sabe dar o remédio, sabe orientar o tratamento. Mas ele não sabe como é vivenciar aquilo. Uma pessoa que passou por uma doença, foi no médico, fez o tratamento, fez a cirurgia e se curou, ela sim vai saber trilhar. Você vai sentir que, junto com um grupo de pessoas, e não uma vítima. Tá? Porque você se vitimizar é uma condição muito negativa para a sua autoajuda. Tá? Você deve tentar conscientizar o que é a vida eterna. Porque se todos os outros espíritos vivem, a sua filha vive também. Tá? Isso é regra. Não tem como Deus selecionar quem vai viver, quem vai realmente morrer. Tá? E se ela vive, vamos voltar para o livro Céu e Inferno. No Céu e Inferno não, no livro dos Médiuns. No começo do livro dos Médiuns, ele fala da seguinte maneira, o Kardec fala da seguinte maneira com as pessoas. Falou, se nós vivemos na Terra e aprendemos a amar, seria um tanto quanto injusto a gente morrer simplesmente se esse amor se dissolver. Tá? Então, se as pessoas passam pela vida material para chegar numa vida futura e para um céu ou para um inferno, como era o normal de se tratar, ela vai prever uma pena ou um gozo. Ou ela vai ser punida, ou ela vai ser beneficiada pelo que ela fez. Se ela for para um inferno para ser punida, vai adiantar ela ficar lá sofrendo sem saber o que ela fez? Não. Ela tem que ter consciência do que ela fez. Se ela tem consciência do que ela fez, ela tem consciência do que ela era. Se ela tem consciência do que ela era, ela tem consciência de quem ela viveu. Obviamente, ela tem consciência de quem ela amou. Ou seja, ela não esquece. Se ela está viva, está num plano, e existem meios de pessoas, assim como o próprio Jesus, o tempo inteiro ele conversa com morto na Bíblia. E morto, para mim, não fala. Quem fala só pessoas vivas. Tá? Se Jesus usa esse intermédio da sua faculdade para trazer notícias do plano espiritual, nos elucida do reino dos céus, da vida após essa vida. Por que que uma pessoa que tem a consciência de quem ela é, lembra de quem ela amou, continua viva, tem meios de se comunicar com as pessoas que estão aqui? Por que que ela não o faria? Agora, nós estamos nos colocando nas condições de ouvi-la? Porque muitas vezes a gente entra numa perturbação tão grande, numa revolta, num vitimismo, que nos impede de perceber situações sublimes e fáceis de notar. Às vezes é um beija-flor que entra na casa, uma borboleta que está no teto do quarto,
Um vento que bate repentino numa janela que te faz sentir algo? Ou um cheiro? É tão normal sentir cheiro. E se não tem de onde vem, está vindo, sim, se não tem uma causa física, né? Ninguém borrifou algo do seu lado, de onde que vem esse cheiro? Então a gente se tapa muitas vezes nessa condição negativa e não percebe sinais sutis da vida que segue ao nosso lado. E aí a gente para pensar. Se nós vivemos na Terra por um período transitório, rapidinho, e vivemos eternamente num outro plano, onde que é mais seguro? No plano espiritual. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, estou eu e minha esposa aqui. Meus 3 filhos eu deixei lá em casa. Por que eu saí de casa tranquilo, sem preocupação, vim aqui, estou fazendo uma palestra com vocês, nem sei que hora eu vou embora e estou despreocupado? Eu sei que meu filho está vivo? Não. Porque eu sei que meu filho está num lugar seguro. Então, se a gente entender sobre a vida espiritual, entender sobre esse mundo, entender que ele vive, que ele segue, que ele estuda, que ele interage com outras pessoas, que ele tem pessoas que cuidam dele, tem pessoas de outras existências que talvez tenha mais elos com ela do que você teve nessa. Então ela está bem, está segura. Então se você colocar isso no seu coração, você consegue viver bem aqui também. E na consciência de que o quanto mais eu fizer aqui para estar bem a hora que eu chegar lá, mais proveitoso vai ser a minha vida. Não é fácil. Como eu falei, eu sei falar. Ainda não sei viver, porque eu não passei por essa experiência. Mas eu te garanto, se você tiver fé, você vai conseguir alcançar isso tranquilamente. Neuzelli? Sobre o trabalho de novo. Sim, os médiuns, durante o trabalho, foi um trabalho assim, com espíritos endurecidos. Seria interessante, assim, os médiuns depois receberem um passe para que possam ir para casa bem, ou não necessariamente. Obrigatoriamente não. Tá? Não há obrigação. Mas se o médium, vamos materializar uma analogia. Um médium, durante uma reunião mediúnica, ele está trabalhando como um socorrista, certo? Vamos pensar que esse socorrista ele vai salvar alguém que está se afogando. E essa pessoa está lá no meio do mar. De que forma que ele vai conseguir salvar essa pessoa? Apenas indo até lá. Não vai ficar esperando na terra e falar, vem nadando até aqui que eu vou te ajudar a hora que você chegar. Não, ele vai ter que entrar, vai ter que buscar. Esse ir até o espírito para sintonizar a frequência, a necessidade dele, conseguir trazer ele novamente numa forma segura e devolver ele, vai exigir desse socorrista. Então, um bombeiro que adentra ao mar, na hora que ele volta para a areia, ele está ofegante. Obviamente, ele precisa de um pouco de repouso novamente, um pouco de energia. Então, se esse médium, quando ele faz um atendimento pelo qual as energias do espírito se impregnam nele e começam a causar um desconforto físico aqui, enquanto ele está consciente, é bom sim receber um passe, porque esse passe vai reestabelecer a energia que ele utilizou durante o atendimento. Tá? Mas se a pessoa está bem, fala, não, tive uma reunião tranquila, estou me sentindo bem, ela não tem a necessidade de tomar um passe. O passe é um remédio espiritual, assim como um remédio físico. Eu preciso falar, eu estou com dor de garganta, estou tomando remédio para dor de garganta. Agora, eu não estou com dor de cabeça hoje, eu preciso tomar remédio para dor de cabeça? Não. Só preciso repor aonde estou sentindo. Se a pessoa está aqui, ela fez um trabalho espiritual e está se sentindo bem, ela não tem necessidade de receber a reposição desses fluidos. Imagina. Mais alguém? Gente, vamos aproveitar, o homem está aí, ó. Vai acabar a bateria. Não, eu ia questionar, assim, né? Comentar, porque às vezes, principalmente nos dias de trabalho, né? Quando se aproxima, só que é muito difícil a mediunidade, porque vem a consciência nossa junto com a mediunidade, que você já citou isso. Então, todo mundo passa por isso e sabe que realmente é difícil. Que nem você falou, somos médios todos os dias, né? O tempo todo. Mas nos dias de trabalho, às vezes nós somos acometidos de certos sentimentos e
até passando mal fisicamente, que às vezes se aproxima dos trabalhos. E muitas vezes, eu falo por mim, mas acredito que mais pessoas do grupo também sintam isso, às vezes até antes, durante o dia. Então a cabeça da gente fica muito confusa, sabe? Será que isso é, mesmo estudando e tal, mas naquele momento a gente fica confuso. Será que isso é um pensamento nosso? Será que é, sabe, que a gente está confundindo a espiritualidade, culpando, Sim. né? Passando aquilo para a espiritualidade, é uma coisa nossa. Só que também, por outro lado, na maioria das vezes, quando se dá um trabalho, a gente aquilo passa. E aí você falou, quando você dá uma comunicação, você citou uma que já houve até de um resgate de afogamento, então que é muito desgastante aquilo, né? Mas conforme o trabalho segue, o médium ele se estabiliza de novo, né? Novamente, Sim. porque com certeza ele tem muito amparo. Mas a questão é essa, né? É da cabeça do médium isso? Ou realmente a gente passa por esses tipos de transtorno? Essa é a dúvida mais comum entre o trabalho mediúnico. É meu ou é do espírito? Tá. Eu sempre recomendo tentar agir com o máximo de naturalidade durante o trabalho mediúnico, principalmente durante o dia também. Durante o dia, o plano espiritual tem consciência do que vai ser realizado no trabalho mediúnico. Eles estão com os espíritos que estão em condições de se manifestar, estão indo atrás deles, e obviamente sabe qual médium vai ter um pouco mais de sintonia, mais facilidade de ser aproveitado, né, nesse momento. Com isso, nós vamos nos ligando perispiritualmente. Tá? Então, porque nós temos o nosso corpo físico, pelo qual o desencarnado não possui mais, e nós temos o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que o desencarnado possui. Então há a ligação desses dois corpos fluídicos, onde nós temos as percepções do espírito e trazemos para o trabalho de acolhimento. Então é normal, durante o dia, a gente começar a sentir alguma ligação, alguma influência. Agora nós temos que pensar se nós começamos a sentir repentinamente ou se nós fomos buscar algo para trazer aqui à noite. Porque há muitos médiuns que passam o dia inteiro caçando espírito para vir para a reunião. Tá? Eu vou arrumar um que sofreu um acidente, eu vou arrumar um que brigou, eu vou arrumar um que foi morto, vou arrumar um que se matou. Pronto, já tenho minha turma para levar hoje, entendeu? Então são situações diferentes. De você estar trabalhando no seu dia normal e começar a sentir uma influência, um pensamento, uma tendência para alguma outra coisa. Então isso é o que eu falo, tem que ser de forma natural. A gente buscar com maior naturalidade, com maior leveza, deixar o espírito manifestar com a vontade dele. Assim como na carta eu não tenho o direito de pôr uma palavra na carta. Por quê? É a vontade do espírito de escrever. Então nós temos que respeitar o tempo dele e a vontade dele. Nós somos aqui apenas um interlocutor. Certo? Segundo tempo das faias na garganta. Mais alguém? Se me fizeram uma pergunta, eu não soube responder. Geralmente sobre o tempo, de repente, agora eu consigo, contigo, que é o mestre, né, mais conhecimento nessa área, qual seria, vamos supor, tem um prazo, vamos dizer assim, do espírito ter a permissão de se comunicar, geralmente, isso demora mais, demora menos, geralmente você que escreve e recebe as mensagens, pode acontecer do espírito desencarnar, vamos supor, hoje e daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias, ele já ter condições de fazer uma comunicação psicográfica, ou geralmente isso demora muito mais tempo, um ano, 2, 3. A pergunta, não sei se o Otavinho pediu para me responder, refazê-la, né? Para as pessoas poderem ouvir. A questão do tempo que o espírito demora para poder se comunicar através da psicografia. Vai, segundo o livro dos médiuns também, de acordo com a condição do espírito. Alguns são mais desprendidos da matéria, outros menos. Alguns têm maior aceitação, outros nenhuma. Eu tenho um cunhado
da minha esposa, que ele falou: eu vou morrer, eu vou dormir. Se eu chegar lá morrer e continuar acordado, você não adianta pedir, porque eu não vou escrever. Entendeu? Então ele vai passar, quanto tempo ele precisar passar lá, ele falou que não vai escrever. Resolvido. Esse aí é um caso à parte. Mas nós temos comunicações de poucos dias depois do desencarne. O mais recente que eu recebi, acho que foram de 13 dias, e o Newton, eu lembro de uma mensagem com 3 dias do desenlace. Tá? No Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec pergunta: quanto tempo um espírito demora para poder reencarnar? Os espíritos respondem: de poucos instantes após a sua morte ou até vários séculos depois. Reencarnar é muito mais difícil do que escrever. Então, ele pode escrever, se comunicar poucos instantes após o seu desenlace, ou não vir a escrever por vontade própria, ou por ninguém querer ir atrás de uma mensagem dele. Tá? Então, esse tempo, ele é variado, depende da condição do espírito. Nós, por experiência com o trabalho, nós recomendamos que as pessoas busquem conhecer um pouco mais sobre a psicografia. Não queira, a pessoa desencarnou ontem, eu já vou numa ascensão mediúnica atrás de uma carta. Às vezes o espírito está ali, vai ser levado ao trabalho para acompanhar, vai entrar ali numa perturbação: nossa, queria tanto escrever, estou vendo uma pessoa, está chorando. Ele está naquele momento ainda de aflição do seu desligamento. Tá? E a família, às vezes, sem conhecimento nenhum. Se ele vem e escreve sem o devido preparo, vamos dizer assim, uma mensagem que às vezes mais pesada, no que eu digo assim, mais difícil de ser captada. Acontece muito. Uma mensagem um pouco mais complexa, difícil de a gente conseguir trazer o texto realmente para aquilo que ele quer dizer. Às vezes ele está muito emocionado, está chorando, ou se perde nas falas. Então tudo influencia na mensagem que a gente recebe. E a mensagem vem dessa forma, a família não vai entender. Então a carta não vai servir para o verdadeiro objetivo dela, que é consolar. Então nós pedimos às pessoas para ter um tempo, vivenciar um trecho do luto, entender o que é uma psicografia, entender o que é uma reunião, como que são os mecanismos que o filho, a filha, quem quer que seja, vai utilizar para vir escrever através de um médium, para aí sim a mensagem surtir o efeito que ela precisa. Tá? Mas o tempo é invariável. Vamos usar assim exemplo. O plano espiritual é um plano que trabalha para o nosso bem. Se uma pessoa desencarnou um filho, uma mãe, devolveu um filho para o plano espiritual, no desespero ela vê uma reunião mediúnica de psicografia, vai até esse trabalho, chega lá com a intenção, fala: eu vou me matar porque eu quero junto com meu filho, não sei o que ela pensa, no desespero. Se eu não tiver uma notícia dele aqui, eu vou tirar minha vida. O plano espiritual, vendo aquela condição, o filho dela tendo a condição de dizer algo à mãe, eles iam falar: não, tem uma turma de espírita lá que falou que só pode pedir carta depois de 6 meses, então você vai esperar 6 meses para poder falar para sua mãe não se matar. Você acha que eles vão usar de quê? Da crença popular espírita ou da razão deles que trabalham pelo amor? Então é um tempo variável, não existe uma regra, tá? Eu costumo dizer que no plano espiritual não existe regra quase a nada dessas formas que as pessoas querem por leis, né? Como se fosse uma tábua de obediência. Suicida, 100 anos de umbral. Morreu, só depois de 6 meses que pode escrever. Isso se tiver merecimento. Merecimento é um negócio muito relativo. Acho que merecimento, uma mãe que sofre, é uma mãe merecedora. Não é? Ou você acha uma mãe merecedora ou uma mãe que devolve um filho e vai de domingo de manhã fazer sopa para poder receber o carta do filho? Eu acho que isso é um pensamento bem troncho. E falar: o filho está no plano espiritual, na necessidade de comunicação. Queridão, não. Vamos trabalhar aqui. Vamos servir o plano espiritual. Você vai fazer um monte de jornadas aqui para você poder se comunicar. Aquele bônus horas do André Luiz confunde um pouco a cabeça das pessoas. A gente precisa ter os nossos méritos. Mas, primeiramente, eu entendo que Deus deve julgar a necessidade das pessoas pelo amor dele. Mais um, então, para finalizar, senão vai estendendo muito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se... Porque faz pouco tempo que eu estou seguindo o centro aqui. E tem um pouco de entendimento ainda. Estou começando
Mas eu tenho isso desde de criança. E quando vai acontecer alguma coisa, eu pressinto que vai acontecer. Aí eu entro em desespero, só que eu não sei decifrar o que vai acontecer. Certo. É uma faculdade mediúnica também, tá? Você pressentir coisas que vão ocorrer. Porque tudo que vai ocorrer, existe uma carga energética em alguns pontos, tá? Se vai ter sei lá, um desencarne aqui na esquina agora. Eu espero que não aconteça, porque vai falar que senão a minha boca é maldita, né? Um carro passa reto o pare ali e acerta uma moto, por exemplo. Aí o motociclista vem a desencarnar. Você acha que Deus estava sem ter a consciência de que isso iria acontecer? Com certeza não, tá? Então, obviamente, nesse local há uma grande quantidade de espíritos que estão ali para atender o plano espiritual na sequência daquilo ali, para receber essa pessoa que que desencarnou, para amparar talvez os envolvidos para que não esteja uma tragédia maior, porque talvez o motorista tenha passado ali errado no pare, e ele entra no total desespero. Se ele tem uma arma no porta-luva, ele pensa em tirar a própria vida pela culpa. Então vai ter uma gama de espíritos ali trabalhando para que aquela situação atinja só o objetivo, que era retornar uma das pessoas que precisava voltar no plano espiritual. Então, naquele momento está tendo uma carga energética ali, de algo que está para acontecer, tá? Eu recebi uma vez um trecho do livro do Gabriel, que ele falava sobre um resgate que eles foram fazer de um menino, e foi interessante, porque a maioria dos livros que a gente recebia, a pessoa já estava no plano espiritual, e aquele trecho ele foi até a casa do jovem, e o jovem ainda estava encarnado, e conta ali que ele estava atrasado para ir para a faculdade, catou a bolsa, jogou para as costas, deu um tchau para a avó, que ele morava com a avó, catou a moto e saiu. E numa esquina aconteceu esse acidente, e estava o Gabriel e o Dimas ali na esquina esperando ele vir com a moto e chegar. Aí ele caiu naquela loucura, foi tentar catar os livros e foi mais ou menos assim, não adianta mais ter pressa, né? Não vai dar tempo de fazer prova hoje. Mas o plano espiritual ele já está com essas cenas, né, aguardando acontecer. Então, por ter a faculdade mediúnica, por pressentir energias, você consegue sentir essa movimentação. Agora, ainda por um pouco de falta de conhecimento, como você disse, está começando agora, você não consegue ainda traduzir, né? É decodificar o que está para acontecer. Mas com o tempo, com empenho, disciplina, tenho certeza que isso vai facilitando para você. Bom? Você tinha erguido a mão, Silvana? Fazer a pergunta? Não. Aqui, ó. Ah, é? Diego, quando você escreve, você fica, na maioria das vezes, consciente. Graças a Deus. Graças a Deus. Chico falava, se eu tivesse a opção de escolher trabalhar conscientemente ou inconsciente, eu sempre escolheria estar consciente. Porque consciente nós temos ainda um certo controle do que nós estamos fazendo ali. Tanto que o Tavinho já participou conosco nas reuniões, a gente acaba e vai conversar sobre a palestra que ele fez, né? Ele falou, mas você estava ouvindo? Eu falei, sim, estava ouvindo, ouvi barulho, pessoas conversando, tudo. Nós estamos conscientes, grande maioria. Salvo alguns momentos, alguma mensagem de algum espírito que precisa de uma coisa muito mais fiel ali na mensagem, que dá como um apagãozinho, né? Um desdobramento para que ele consiga interferir de uma forma mais forte no nosso movimento ali. Mas a grande parte estamos sempre conscientes. Fechou então, gente? Então, Diego, para finalizar a fala, o que você recomenda para finalizar tudo que você disse inicialmente, já foi uma boa base para o pessoal entender, para aquele que procura uma psicografia, uma carta de conforto ali para trazer aquela energia positiva e principalmente para perceber que a vida continua, que aquele ente querido, aquele laço é rompido materialmente e momentaneamente. E lá no mundo espiritual está mais conectado que nunca. A gente recomenda que vá com paz, com fé,
principalmente. Porque se você não tiver fé para compreender que a pessoa que te ama é capaz de ainda se comunicar com você, a psicografia é um monte de papel rabiscado. Não vai te fazer sentido algum se você não entender que não é o médium que está ali. O médium está apenas interlocutando o amor que há entre os dois mundos, que é entre você e o ente que você tanto ama. Então, buscar conhecer um pouco mais sobre a psicografia, entender quais são os meios e qual o objetivo principal dela. A gente não querer exigir que o médium ou que o espírito comprove que o trabalho é verdade. Nós devemos ir ali buscar o quê? A consolação. Porque eu não vou para uma sessão preocupado se alguém vai me testar ou não. Se alguém está ali duvidando de mim ou não. Porque 99% das pessoas que estão lá estão duvidando de nós. 1% é aquelas que estão voltando pela segunda vez, que entenderam o que aconteceu na primeira. Então, fica mais difícil o quê? Da pessoa atingir o próprio objetivo. Atingir o próprio objetivo. Entender que uma carta psicografada é uma mensagem que o ente, normalmente, ele dita a nós. Nós ouvimos e reescrevemos. Não é ele que pega a mão, não é ele que vai escrever com a própria letra. Muitas vezes ele nem vai assinar. É apenas o nome que é colocado no final da carta para identificá-lo. Existem, sim, cartas que recebem assinaturas perfeitas. Eu tenho a carta que eu recebi do Kleber Lenduartino, a mãe dele levou no cartório e reconheceu firma da assinatura. Porém, eu recebi tantas outras cartas do Kleber que a assinatura não tem nada a ver. Por quê? Aquele dia ele se utilizou das minhas mãos para assinar a carta. Os demais dias, só Kleber. E a carta a mãe consegue identificar no quê? Nos detalhes. Nos detalhes. Então, entender que a psicografia é um recado. É como se ele tivesse te falado algo e a gente apenas transcreveu para o papel, porque nós ouvimos. É o passo básico para que a gente consiga atingir aquilo que nós vamos atrás, que é a consolação. Nós devemos buscar unicamente a certeza do amor imortal, da vida eterna. Nós não temos a reunião de psicografia para demonstrar que o espiritismo é verdade, para demonstrar que o evangelho é verdade, para demonstrar que a vida continua. Não é usado para demonstrar, para comprovar nada. Isso é algo que nós iremos obter. Eu vou provar para mim mesmo que a vida é eterna. Eu vou provar para mim mesmo que o amor é imortal. Porque se eu não entender a vida como sendo eterna e o amor como imortal, Deus não faz sentido algum. Se Deus não faz sentido, não vai ser um papel que fará sentido. Então nós devemos ter essa convicção, né? Essa compreensão racional sobre o que é um trabalho de consolação, para que a gente consiga ir nele e sair consolado. Nós vemos sessões com 500, 700 pessoas e não dá para receber carta de todos. É 1% da sessão que vai sair com cartas. Isso que a gente escreve uma quantidade maior. Muita gente quer comparar o nosso trabalho com outros médiums e cada faculdade é cada faculdade. Se nós temos a capacidade de receber 20 cartas, o outro 6, o outro, graças a Deus, conseguiu consolar 6 corações. E se o resto da sessão estiver com o coração aberto também para aquelas mensagens, vão sair dali consolados. Porque as mensagens das outras pessoas mexem conosco. Só se nós formos muito egoístas, né? Para não enxergar Deus agindo também na vida dos nossos próximos. Deus abençoe a todos nós. Quando você vai vir aqui psicografar? Vamos dar um jeito, né? Faz então uma oração final para a gente, por favor. Vamos. A Jesus. Vamos serenar os nossos corações para que esse momento gratificante, onde nós podemos sentir a presença de Cristo em nós, seja intensificado através das energias ao qual nós consumimos, ao qual reabastecem as nossas vidas. Que a partir delas a gente leve da nossa consciência a necessidade que nós temos de encontrar o amor. Não esperemos que a dor nos chame para poder rever coisas ou situações da nossa própria vida, mas que a gente tenha
de uma forma coerente, racional e lógica, o entendimento pelo qual nós necessitamos tanto de algo superior a nós. Buscamos a Deus sempre na intenção de Ele nos isentar de algum sofrimento, na busca de um livramento, de algo que tire o nosso conforto. E quando, na verdade, nós deveríamos entender a Deus como a peça-chave para os nossos corações e as nossas aflições, no momento ao qual somos expostos a algum desconforto. Nós devemos ter Deus como aliado, como amigo, que nos quer sempre o bem, sempre o progresso, sempre o melhor de nós, e não aquele ser que vai isentar a gente de obter os nossos próprios méritos. Ele é o nosso Pai, que nos ama, que nos fez eternos e com tempo, para que essa eternidade a gente consiga atingir o objetivo de sermos simplesmente felizes. Que os nossos corações entendam cada peça, cada ferramenta que essa vida está nos oferecendo. As dificuldades, as facilidades, as pessoas que estão junto a nós, que nos ajudam, outros que nos tentam. Cada um é uma chave importante do nosso aperfeiçoamento. Nada em nossa vida está fora do lugar. Nada está que não seja para o nosso bem maior. A diferença é como nós podemos interpretar as ações de Deus na nossa vida. Muitas vezes a dor vem para nos despertar, gerar um incômodo para que a gente se transforme. Porque na comodidade, no conforto, muitas vezes, a gente não se preocupa em mudar nada, em progredir, tampouco em amar. Mas que a gente consiga entender o valor do amor através dos esforços que nós fazemos para senti-lo e não através das lágrimas que a dor faz para nos cobrar sua ausência. Que Deus esteja junto a todos. Assim seja.